E o tema de hoje é sobre a injustiça. Ao longo desses 19 anos do Lucas, ao longo de todos esses anos em família, muitas vezes a gente se sente injustiçado. Muitas vezes a gente pensa, mas meu Deus, por que é que as coisas não são diferentes? Por que é que a minha vida não foi diferente? E hoje nós vamos falar sobre a vida de José. José foi extremamente injustiçado pelos irmãos dele, mas Deus o compensou. E é isso que nós vamos comentar hoje. A vida de José nos ajuda a compreender como uma pessoa que sofreu tantas injustiças, tantas injustiças, chegou ao sucesso depois de ter sido vendido, encarcerado, caluniado e por fim ter se tornado, acho que é a pilha que está fraca, o segundo homem mais poderoso do Egito. Quem não conhece a história de José? José era um filho, não mais novo, mas o segundo mais novo de um homem chamado Jacó, Israel. E ele era o filho favorito do pai. E José era muito sonhador. Então José sonhava, um dia ele sonhou que ele viu as espigas todas se curvando diante de uma só, que era ele. Quando ele contou para o pai, quando ele contou para os irmãos ficaram furiosos com ele. E José, ele foi vendido como escravo, como vocês veem ali. E ao longo dessa mensagem, nós vamos contar a história de José. José teve uma vida muito sofrida, mas todo aquele sofrimento foi recompensado, porque José, através de José, Deus salvou o mundo inteiro daquela época. Quando a vida de um homem ou de uma mulher está nas mãos de Deus, não existe acaso. Dos 17 anos até o dia que ele sendo vendido pelos irmãos como escravo. Dos 17 anos até o dia de sua morte, José foi plantado em 3 lugares estratégicos. Ele foi vendido a um homem chamado Potifar. E ele ficou um tempo na casa de Potifar. Mas à frente nós vamos ver o que aconteceu com ele. Depois ele foi preso. E em terceiro lugar, ele foi o segundo homem no governo do Egito, quando o Egito era a maior potência do mundo da época. Aprendemos com José que não é o ambiente que faz a pessoa. Quem tem compromisso com Deus faz o ambiente. Nunca abra mão de seus valores porque você está num ambiente X. Nunca abra mão de seus valores porque você está convivendo com ele. Meu pai sempre me dizia isso. Meu pai dizia, minha filha, para mim e para o meu irmão, não bebam. Não é porque você está num barzinho com fulano, num barzinho com outro, está todo mundo bebendo, que vocês vão beber. Não bebam. Não bebam, porque para no outro dia vocês não se arrependerem do que vocês fizerem. Vocês tenham consciência daquilo que vocês fazem. Então a gente não pode ser um camaleão para se envolver com o ambiente. José não negociou seus princípios. Isso está relacionado com o caráter. A grandeza do caráter de José e seu comportamento logo foi percebido por Potifar. Potifar era um egípcio oficial de Faraó e comandante da guarda que comprou José dos ismaelitas que o tinham levado de Israel para o Egito. Potifar colocou tudo o que ele possuía nas mãos de José. Potifar, diz assim lá em Gênesis, Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Agora vocês imaginem. Esse homem de confiança de Faraó, quando José chegou, a graça de Deus era sobre ele, porque José não se misturava. O que aconteceu? Como diz aqui, ele entregou tudo nas mãos de José, tudo. Ele, aqui, segundo a Bíblia, ele só tinha noção do pão com que se alimentava. Ele não tomava conta de nada, ele era um homem de confiança. Ele virava as costas e entregava tudo nas mãos de José. Deus não nos avalia da mesma forma que os homens. Para o mundo, nós valemos pelo que temos, mas para Deus, nós valemos pelo que nós somos. É uma das coisas que a gente ensina lá em casa. A gente não pode dar valor às coisas pela marca
marca que ela tem. Nada disso. Mais importante do que as roupas de marca, do que os carros bons, são as pessoas. Porque você não vai ser julgado, é por isso que é importante você inculcar na mente dos seus que o mais importante não é ter a roupa de grife. É bom, eu gosto também. Eu gosto de bolsa de grife, de roupa de grife, mas melhor do que isso é você ser alguém na vida. Melhor do que isso é você investir em você mesmo, no seu caráter, na sua profissão. Mais importante do que ter é ser. Muito mais importante. Então são esses os valores que o Evangelho nos dá. Ele nos diz que mais importante do que ter as coisas é ser alguém. É ser alguém que tem misericórdia. É ser alguém que se importa com o outro. É ser alguém que pensa nos outros. É ser alguém que pensa o bem para si mesmo. Como escravo, José era irrelevante aos olhos de muitos, de todos. Ele não era nem incluído no censo como cidadão do Egito, porque o escravo não era contado como gente. Escravo era uma coisa, mas diante de Deus ele era um vaso de honra. O que você prefere? Se você quer ser um vaso de honra diante de Deus, não negocie princípios. Esteja você aonde você estiver, esteja você com quem você estiver, não negocie princípios, porque você está na presença de A, de B ou de C. Não negocie. Princípios são inegociáveis. Não se deixe alterar pelo ambiente. Foi assim com José, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Como tem sido a sua postura? O seu comportamento, o teor de suas conversas, a sua maneira de lidar com os negócios, com o sexo oposto, de lidar com as críticas, de se vestir, tudo isso manifesta ou não a presença de Deus com e em você. Longe de casa, José poderia ter optado por agir de qualquer jeito. Ele foi vendido como escravo, estava longe do pai, longe dos irmãos, longe de todo mundo que ele conhecia. Ele poderia muito bem ter se revoltado contra Deus e ter dito: agora eu vou fazer o que quiser também. Agora também eu vou cair na bandalha porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um escravo. Deus não está nem aí para mim. Mas José estava disposto a viver para Deus e não a ser alterado pelo ambiente. José não sucumbiu àquela vontade que muitas vezes nós temos de nos fazer de vítimas, de dizer para nós mesmos: coitadinho de mim. Deus nem fez isso por mim. Ele não caiu nessa tentação. Mesmo que você viva sob pressão no trabalho, na escola, na família, mesmo assim é possível influenciar sem se deixar influenciar. Nós fomos chamados para sermos luz do mundo, sal da terra, para fazer a diferença no mundo de hoje. Martin Luther King tem uma frase que é muito conhecida. Todo mundo sabe dessa frase dele. Diz: eu tenho um sonho. Os sonhos são a matéria-prima que Deus usa para as nossas realizações. Nós temos que ter sonhos. Nós não podemos viver empurrando a vida com a barriga. Muitas vezes eu atendo as pessoas e pergunto: o que é que você quer da vida? E muitas vezes a pessoa diz: não sei, pastor. Eu ainda não sei o que eu quero da minha vida. Mas a gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida, o que a gente quer para os nossos filhos, o que a gente quer para aqueles a quem nós amamos. É preciso que a gente tenha metas, que a gente tenha objetivos, que a gente cobre também das pessoas que nós amamos, para que elas também se tornem aquilo que Deus quer que elas se tornem. Qual é a dimensão dos seus sonhos? Como você tem projetado o seu futuro? Primeiro, as coisas existem no coração de Deus, nos sonhos de Deus e dos homens. Você quer chegar aonde José chegou? Você quer crescer espiritualmente e ver Deus fazer você assentar com reis e governadores? Sonhe. Sonhe como José sonhou. Uma coisa também que meu pai sempre ensinou, e quando eu li na Bíblia, eu lembrei e lembro a vida inteira. Todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa, a Bíblia diz assim: vê um homem, não é prendado não, diligente em sua obra, entre reis será posto, e não entre a plebe. Se a gente tem um sonho e quer chegar lá, a gente também tem que ser diligente naquilo que a gente faz.
Mas ser dirigente é importante, mas mais importante do que ser dirigente é lembrar que sem Deus você não chega a lugar nenhum. É lembrar que é Ele que te sustenta, é Ele que te ajuda, é Ele que te mantém de pé. Sem isso é impossível. Sonhe como José sonhou. Se você é conhecido na família como sonhador, isso é uma bênção. Se você sonha e as pessoas não acreditam, acham que é muita ousadia, não faz mal. Foi assim que pensaram os irmãos de José quando ele compartilhou os seus sonhos. Não tenha medo de sonhar e pensar no futuro com fé. Deus se agrada quando nós pensamos no futuro com fé. Deus não se agrada quando a gente pensa no futuro negativamente, porque a Bíblia diz que deveras Deus tem um bom futuro para você. E quando você pensa no futuro negativamente, Deus não se agrada, porque a Bíblia diz também que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e mais, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você se aproxima de Deus, você não sonha nada, você empurra a vida com a barriga e vive murmurando porque está passando por problema. Deus não se agrada, porque o futuro que Deus tem para você é muito melhor do que aquele que você planejou. Eu sonhava muito com a minha vida profissional, muito. Mas o meu sonho era ter um escritório, trabalhar no escritório e ganhar dinheiro naquele escritório. Deus fez muito mais por mim do que aquilo que eu sonhei. Mas muito, 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 muito mais. E ainda vai fazer mais ainda. E muito mais. É preciso sonhar, mas é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Entre o sonho e a sua realização, há uma estrada de provações a ser percorrida. E as etapas não podem ser queimadas. A biografia de José nos mostra as possíveis provas, os possíveis testes e os desafios pelos quais nós vamos passar para a realização de nossos sonhos. Todos nós sonhamos. Deus vai realizar os nossos sonhos. Deus vai fazer. É claro que Deus vai fazer. Irmãos, a minha cunhada teve um câncer aos 17 anos. E os médicos queriam arrancar tudo, trompa, ovários, porque a possibilidade do câncer voltar era muito grande. Ela não teria os meus 2 sobrinhos. A mãe dela disse não arranque. Deixe como está. Se voltar, a gente toma uma decisão. E ela demorou muitos anos para essas crianças nascerem. Muitos anos mesmo. Mas antes deles nascerem, o Senhor me mostrou primeiro ele, antes de nascer, que seria uma bênção nessa família, que seria uma bênção para todos nós. É preciso que a gente acredite. Irmãos, eu orei quase 10 anos. Senhor, não é possível, Senhor. Senhor, não é possível. Senhor, abençoa. Vendo o sofrimento do casal. Senhor, abençoa. Senhor, manda. Senhor, e 2 anos antes dele nascer, Deus mostrou o menino, que viria um menino, como seria um menino. Deus, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Deus realiza sonhos nas nossas vidas, mas é preciso que a gente saiba sonhar e perseverar. A biografia de José nos mostra que nós vamos passar por provas antes de Deus realizar os nossos sonhos. O que José passou? Então nós vamos fazer uma recapitulação rápida do que foi que José passou. José sofreu injustiças, em primeiro lugar, dentro do próprio lar. Quem aqui nunca se sentiu injustiçado dentro do seu próprio lar? Seja sábio. Não raro, a família não acredita nos sonhos de quem persegue a excelência. Quem aqui não foi perseguido? Quem aqui não se sentiu injustiçado dentro do seu próprio lar? Se você enfrenta o descrédito, a incredulidade, tenha a determinação de José. Só os vencedores não desistem com facilidade. Não desista com facilidade. Se você é humilhado, se você é pisado, se as pessoas não creem em você, se você acha que não recebe o amor que você acha que deveria merecer, então não desista. Não desista. José passou por essa prova e ele foi aprovado. A sua vida não vai ser sempre assim. A Bíblia diz que Deus tem um bom futuro para você.
José passou pela dor da traição. Um dia, o pai de José disse para ele assim: José, vai lá ver como é que estão os seus irmãos. E ele foi. Quando ele chegou lá, por ciúmes do pai com esse irmão, com José, os irmãos pegaram ele, prenderam-no e venderam como escravo. Imaginem a cabeça desse menino que devia ter entre 13 e 17 anos. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Pode ir. Quando Jacó disse a José que fosse ao campo ver como estavam seus irmãos, José obedeceu. Ao chegar onde estavam seus irmãos, ele foi surpreendido por uma atitude covarde dos irmãos. A.W. Tozer tinha razão ao dizer: é duvidoso que Deus possa abençoar o homem antes de tê-lo ferido profundamente. Irmãos, para que você aprenda a estar no topo, para que Deus te exalte e aquela exaltação não entre no seu coração, na sua mente, não torne você uma pessoa ingrata para com Deus e para com todos os outros, Deus te prepara. E a melhor forma de preparar você para o sucesso é com o sofrimento. Essa é a melhor forma de Deus trabalhar na sua vida. O sofrimento, ele se torna fundamental para forjar o seu caráter. E A.W. Tozer, além de um grande escritor, ele foi pastor de muitas igrejas. Esse livro, A Raiz dos Justos, eu li desde menina. Esse livro é fundamental. Ele fala da vida cristã como ela é realmente. A vida cristã não é esse oba-oba que se prega por aí, que você só vai ter prosperidade. Não, a prosperidade é primeiro colocando Deus em primeiro lugar, é em segundo lugar você trabalhando e você seguindo a orientação de Deus e não a dos outros. É assim que se chega. Não é de outra forma. É preciso ter disciplina. O ouro, para ser purificado, tem que passar pelo fogo purificador. E sabe como é o nome desse fogo purificador? É exatamente o fogo purificador das tristezas que a gente passa na vida. Nós já lemos lá atrás que José era um homem bonito. Nós vimos lá atrás que Potifar entregou tudo nas mãos dele. E Potifar, ele era casado com uma mulher. A outra prova pela qual José passou foi pela tentação sexual. A mulher de Potifar era muito bonita. Então ela viu aquele jovem cheio de vigor, bonito, o homem de confiança do marido, e ela empurrou, ela chamou José para sua cama. José passou pela tentação sexual. O escritor evangélico Josué Gonçalves escreveu que existem dois momentos perigosos na vida do ser humano. O primeiro é quando o sucesso chega, e o segundo é quando chega o caos, quando tudo está errado na sua vida. Quando tudo está errado na sua vida, você tem a tentação de dizer: Deus não liga para mim, Deus não se importa comigo, a minha vida não vai dar em nada, e Deus não quer saber de mim, eu sou um coitadinho. Essa é a primeira tentação. Quando as coisas não vão bem, nós temos a tentação de nos colocarmos no lugar de vítima. Aí a culpa é do pastor, a culpa é do chefe, a culpa é do pai, a culpa é do filho, a culpa é de todo mundo, menos a sua. Essa é a primeira. A segunda é quando chega o sucesso. Quando chega o sucesso pode te subir a cabeça. Se você não foi bem orientado, o sucesso te sobe a cabeça e aí você se acha melhor do que os outros. Nunca se esqueçam. Deus está mais interessado que você seja alguém do que você tenha algo. Uma casa bonita é muito bom, um carro é muito bom, roupa de grife é bom, bolsa de grife é bom, sapato de grife é bom, mas melhor do que tudo é você ser algo na sua vida. Ser. E Deus só exalta o humilde. A Bíblia diz que adiante da honra vai a humildade. Adiante da honra, na frente, antes de você ser honrado, você tem que aprender a ser humilde. É assim que Deus nos honra. Como escravo livre, José vivia seu melhor momento na casa de
Potifar. Potifar entregou tudo nas mãos de José. E Potifar era um homem de confiança de Faraó. Ele entregou tudo. José acabara de ser promovido a gerente. Ele podia estar com o rei na barriga, é verdade. Ei, José, você de escravo a gerente. Olha que bênção. Mas isso não subiu a cabeça de José. Mas por que o momento do sucesso é perigoso? Porque em tempo de fartura, em tempo de estabilidade, em tempo de bonança, a pessoa se distrai, ela baixa a guarda, ela negligencia, ela sente-se autossuficiente. A súbita elevação do homem pode levá-lo ao orgulho e à queda. Esse é o problema. É esse o Deus, Ele não vai negar. Se você orar, se você pedir, Deus vai dar. Mas você não vai se manter lá se você não tiver humildade. Esse é o problema. O nosso problema é exatamente aqui. O teste mais exigente de todos para sobreviver é o da prosperidade. Irmãos, no discipulado, um dos capítulos trata exatamente do dinheiro. O dinheiro é uma das maiores provas pelas quais nós passamos. A prosperidade, ela vem, Deus dá. Agora, para você se manter próspero em todas as áreas, não adianta você ter muito dinheiro e a tua família ir mal. De jeito nenhum. Do que adianta você ter um monte de dinheiro e você chegar em casa, é briga, é todo mundo gritando um com o outro, é confusão, isso não adianta nada. A Bíblia diz que a morada do justo é morada de paz. Eu orei por isso durante muitos anos. A minha casa não era morada de paz. Foram muitos anos ajoelhados, Senhor, a tua palavra diz que a morada do justo é morada de paz. Onde eu moro, Senhor, tem que ter paz, tem que ter alegria, tem que ter tranquilidade, tem que ter cordialidade, tem que ter amor. Não pode viver todo mundo às turras, Senhor. É assim que funciona. Para que Deus mantenha você ali onde Ele quer que você chegue. Grandes homens e mulheres caíram porque foram pegos distraídos no momento do sucesso. Quando se alcança certo grau de respeitabilidade, corre-se o risco de ser traído pelo excesso de confiança. Isso também vale para o pastor, para o profeta, para o evangelista, para o missionário, não apenas para homens e mulheres de negócios, profissionais bem-sucedidos. Quando o diabo armou seu laço, o sucesso não tinha subido a cabeça de José. Ele estava alerta e com o coração cheio de temor a Deus. Ele não baixou a guarda. Quando o sucesso vier na sua vida, quando o sucesso vier para os teus filhos, quando o sucesso vier para a tua casa, quando o sucesso vier para o teu bolso, quando o sucesso vier no seu relacionamento afetivo, não se distraia, não baixe a guarda. Quando o diabo armou o seu laço, o sucesso não tinha subido a cabeça de José. Ele estava alerta e com o coração cheio de temor a Deus. Não baixou a guarda. Um escravo não tem nada a perder, nada. Um escravo não tem nome, não tem identidade, não tem direito, não tem propriedades, mas José, como era um homem comprometido com Deus, tinha tudo a perder. Diante da tentação, José tinha duas opções. A primeira era uma cama com uma mulher sedutora. A segunda era o trono que fazia parte de seus sonhos. Ele sonhava com sucesso. Se ele optasse por ceder ao encanto da mulher e ao pecado, ele jamais teria sido exaltado por Deus e ocupado o trono ao lado de Faraó. Nem teria sido instrumento de bênção para o mundo inteiro da